Iniciando, gente, mais uma semana da Quaresma, a segunda. E hoje a palavra de Deus nos chama a atenção a ficarmos atentos e a, sobretudo, assumirmos também uma postura pela qual a primeira leitura vem nos dizer de uma forma muito precisa. Deus nos convida à fidelidade. E a fidelidade a Deus, ela é provada com a vida, com as atitudes. E nós temos aqui um episódio pelo qual Deus mostra como que essa fidelidade acontece. O que é mais precioso para um pai e para uma mãe? Seu filho, seus filhos. Não existe nada mais precioso para um pai e para uma mãe, mais valioso no mundo do que seus filhos. Não são nem os seus bens, são seus filhos, que são seus bens maiores. E o que Deus exigiu de Abraão? Que sacrificasse o seu filho Isaque. O que Abraão fez? Obedeceu. Pegou o filho e levou para sacrificá-lo. Antes que acontecesse o sacrifício, Deus se manifesta por meio do anjo e diz: não faças nada de mal a teu filho. Olha que interessante, vocês vão já entender porque que Deus mudou aí. O que Deus queria de Abraão, ele teve a fidelidade. A prova maior era Deus que estava pedindo. Lógico, hoje com tantas vozes que nós ouvimos por aí afora, é difícil ouvir a voz de Deus. Com certeza, se hoje Deus pedisse para muitos pais fazerem isso, muitos não fariam. Aliás, eu acho difícil um pai fazer isso, até porque precisa saber se é a voz de Deus realmente. E olha o que acontece aqui, gente. Nós temos aqui, nesse episódio do Gênesis, aqui nós entendemos por que Deus é fiel ao seu povo, porque Abraão foi fiel e obediente. Aqui nós temos a origem do povo de Deus, o povo judeu, a linhagem, Abraão, Isaque. Porque Deus não muda, Deus não muda, Deus é sempre fiel. E disse a Abraão que a descendência dele seria abençoada por todas as nações da terra. Por quê? Porque me obedeceste. Ou seja, a obediência vale tudo para Deus. E o que é obedecer? Aqui nós já entendemos porque que o povo de Deus é o povo de Deus. Por causa de Abraão, que foi fiel, ou seja, foi obediente. E Deus não trai, quem trai somos nós. Gente, Abraão foi sacrificar o seu filho. Ou seja, mais do que meu filho, Deus está acima de tudo. Isso é prova de amor, mas sobretudo, como fala o próprio Deus, porque me obedeceste. E o que é obedecer? Palavra obediência, vamos na raiz etimológica da palavra, vem do latim, ob, prefixo ob, audire, significa ouvir intensamente. E o que é ouvir intensamente? É escutar. Aí tem a diferença entre ouvir e escutar, que nem sempre nós sabemos. Ouvir, nós podemos ouvir um monte de coisa, acabamos de ouvir um barulho, mas não temos certeza de quem é, o que é. Ouvir se ouve, vozes, estou ouvindo o barulho do ventilador, estou ouvindo. Ouvir é ouvir, escutar é diferente. Escutar significa ter certeza, escutar significa obedecer. Ou seja, Abraão escutou a voz de Deus, não somente ouviu, né? Aí tem aquele ditado, né? Se vocês observarem, os filhos de vocês só obedecem quando escutam, porque ouvir eles até ouvem, mas só obedece aquilo que interessa, né? Quantas vezes você, pai e mãe, filho, vem fazer isso, ele nem aí. Filho, nem aí. Faz de conta que não está nem, porque ele está só ouvindo, ele não está escutando. Aí de repente você, pai e mãe, fala alguma coisa que interessa ele. Que, mãe? Que? Eu ouvi. Ah, porque interessou.
só escutamos o que nos interessa. O grande desafio é escutar a voz de Deus no mundo de hoje, onde muitas vozes falam e todo mundo está ouvindo, mas não está escutando. Aí vem, e eu espero que vocês tenham entendido a diferença. Será se eu estou escutando ou estou ouvindo a voz de Deus? Porque a voz de Deus fala pela Sagrada Escritura, pela igreja. Eu estou escutando? Aí vem o Evangelho que confirma tudo isso. No momento belo da transfiguração, lá no Monte Tabor, lugar bonito, onde se vê toda a Galileia, ali aconteceu isso aqui. Jesus mostrou-se plenamente na sua divindade, quem Ele era. Transfigurou-se, mostrou a sua dimensão divina. Só para 3. Jesus não chamou os 12, vocês prestaram atenção que Jesus não chamou todos para subir com Ele, só chamou 3? Por que será? Tem alguma explicação para isso? Por que Jesus só chamou Pedro, Tiago e João? Ele não chamou os outros? Os outros ficaram lá embaixo, só chamou 3, para ter essa experiência profunda com Ele. Só a esses 3 Jesus mostrou a sua divindade, porque eram os 3 mais próximos e mais amigos. Os 12, nem todos os 12 ali eram amigos de Jesus não, gente. Tanto é que um traiu, mas esses 3 eram. E é o mais interessante de todos. Você olha Pedro, quando acontece a transfiguração, e quando de repente eles veem Moisés e Elias, representado ali o Antigo Testamento, o momento foi tão bom, é tão bom estar junto de Deus, que você não quer mais nada. O que Pedro falou? Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para mim, outra para ti, vamos ficar aqui, acabou, não existe mais mundo, vamos ficar aqui. Tem essa interpretação, lógico, porque quando a gente está diante de Deus, a gente não quer mais nada. Aí quando estivermos na glória, nós vamos entender o que nos basta, né? Como nós somos apegados pelos sentimentos, as coisas e as pessoas, aí a gente fica pensando, né? Nossa, mas será que quando eu morrer depois lá, eu vou ter você, vou ter minha esposa, vou ter meu marido? Vai, mas você só vai ficar feliz diante de Deus, não é mais diante da esposa e do esposo não, tá? Deixa eu logo dizer e antecipar para vocês, para ninguém se frustrar. Quando vocês estiverem, nós estivermos diante da transcendência, da divindade, é só isso que nos basta. Por isso aproveitem bem uns aos outros aqui, tá? Porque o Espírito não vai querer saber mais nada disso aqui. Pode ficar tranquilos. Tudo isso aqui fica aqui. Sentimento fica tudo aqui. Não vai nada. O único sentimento que transcende é o do amor. Esse é transcendente. E do amor é o que? É voltar-se para Deus, porque Deus é amor. Sempre. Então, a segunda interpretação também é que Pedro quis fugir. Pedro era danado para algumas coisas. Pedro é ótimo. Gosto de Pedro. Arrancava a orelha quando tinha que arrancar, né? Xingava quando tinha que xingar. O homem era Pedro, vamos embora, vamos ficar aqui, porque Pedro queria fugir da cruz. E o Senhor, não, nós vamos descer. Aí o que acontece? Aí a gente lembra lá do Antigo Testamento, Deus aparece na sua voz, a voz de Deus diz: pode descer, escutai o que Ele diz. Olha a palavra que Deus pediu, escutai, ou seja, obedeça meu filho. Agora vocês têm que obedecer a Ele. Portanto, a obediência, gente, é um conselho evangélico. São 3 os conselhos evangélicos, vocês sabem disso. E os conselhos evangélicos são os votos que os religiosos fazem: pobreza, castidade e obediência. São os 3 conselhos evangélicos que os religiosos professam. Qual é o mais difícil de cumprir e de viver? Muitos vão dizer é a castidade. Nada disso, é o mais fácil. Sabe qual é o mais difícil? Obedecer, meu filho. Esse é o mais difícil. Então Deus provou Abraão onde? Foi na castidade, na pobreza? Foi na obediência.
O próprio Jesus foi obediente até a morte. Todo voto que se faz vai ter a tentação. Cada um sabe onde é o seu ponto fraco. Eu particularmente acho que o voto mais difícil de se cumprir é a obediência. Por quê? Porque obedecer você tem que abrir mão da sua vontade. E ninguém quer abrir mão da sua vontade. Agora, quando a vontade é de Deus, é diferente. Eu tenho que obedecer. Por isso, as Escrituras falam: feliz do homem que é obediente. E a obediência se dá nas pequenas coisas. A fidelidade se dá nas pequenas coisas. Por isso que eu sempre digo, lógico, não posso levar isso aqui também como uma regra, porque a gente não pode generalizar as coisas. Deus constatou de Abraão a sua fidelidade pela obediência. A fidelidade se prova pela obediência. A traição é o quê? A traição é um não à obediência. Não falo só de traição de relacionamento. Aliás, quem trai uma vez, trai sempre. Eita, padre. Vamos dar um desconto, não vamos generalizar, não. Mas meu filho, traiu uma vez, abriu-se as portas das possibilidades. Abriu-se as portas das possibilidades. Nem vem que não tem. Traiu uma vez, viu que foi bom, deu tudo certo, beleza, ótimo, vou fazer de novo. Vai ficar sempre com a tentação. Por quê? Porque você abriu a porta. Fez a primeira vez, meu filho, para a segunda é um passo. Pode até não trair sempre. Aí de vez em quando, por quê? Porque você abriu a porta da possibilidade. E uma vez aberta, já era. Já era. O demônio vai saber que é ali. É aqui que eu vou te pegar toda hora que eu quiser. Basta ter um probleminha, uma situação, como o Pedro, quer ficar aqui, quer fugir. Pedagogicamente não é correto fugir dos problemas. Até porque o problema nasce e começa dentro da pessoa. Não adianta você mudar de cidade, de lugar, de país, o problema vai junto. O problema vai junto. Qual é a melhor forma de resolver um problema? Dialogar com ele. Dialogar com ele, isso mesmo. Traz o problema para você e conversa com ele. Meu filho, o que você está querendo com tudo isso? Vamos buscar a solução. Pedro era ótimo para fugir de problema. E foi a ele que Deus confiou a administração da igreja. Ah é? Você está querendo fugir? Pois eu vou te dar um problemão, porque não é fácil ser papa. Vou te dar um problemão. Conduzir a igreja no mundo. Quis fugir? Quanto mais a gente quer fugir de uma coisa, ela vem. Né? Pois é, isso é prova. Dialoga com a situação. Resolve dialogando. Esgotando, porque aí as saídas vão surgir. Mas infelizmente tem gente que prefere a forma cômoda. Aí vai passar uma vida sofrendo, porque ela não resolveu o problema, ela fugiu do problema. E fugir não é a solução. Ele vai junto de você. Ele vai na tua consciência, ele vai na tua mente, ele vai no coração. Por quê? Porque não está resolvido. Porque não está resolvido. E por que não resolveu? Porque você fugiu. Encara. Aceita que dói menos. Né? É como o filho quando apronta na escola, fica com medo de dizer para a mãe e para o pai. Chega logo e fala. Chega logo e fala. Ó pai, mãe, errei. Me ajude a resolver, que tem um problemão. Porque se fugir, não adianta querer mentir, combinar com todo mundo para dizer que não aconteceu nada. Chega. Então, o que Deus pede? Escutai o que Ele diz, ou seja, obedeça. Portanto, meus queridos amigos, hoje o convite para nós, nessa segunda semana da quaresma, é refletirmos sobre a nossa obediência a Deus. Eu estou obedecendo a Deus ou estou somente ouvindo? Estou escutando? Estou tornando em prática a minha obediência a Deus? E a obediência a Deus se dá onde e como? Na prática na observância dos mandamentos. Amar a Deus e ao próximo, tudo consiste nisso, no amor. É uma forma de obedecer, é a prática. Então não dá para a gente criar ou inventar, ou nem tão pouco manipular
ou querer interpretar a lei de Deus para nosso favorecimento. Não é como as leis civis aí não, que cada um interpreta como quer. A lei de Deus não se interpreta, se vive, se aplica, se pratica. Amar é amar, não tem meio termo. Como Santo Agostinho diz, qual é a medida do amor? É amar sem limites, ame. Qual é a medida do perdão? Tem que perdoar 7? Não, 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Infinitamente. Aí ninguém quer viver assim. A gente quer viver de favorecimentos. Então não existe igreja do gosto, pastoral do gosto, interpretar as coisas, não. Existe a palavra de Deus, que nos mostra as coisas de forma universal. Está aqui e pronto. Então, durante essa semana, cada um reflita na sua vida, se a sua obediência está sendo na raiz, audire, de audição. Você está ouvindo para chegar a escutar, ou está só ouvindo? Que tem gente que só, quem ouve, não faz nada. Se somos de verdade obedientes a Deus na prática dos mandamentos, pensemos e reflitamos essa semana, e se chegarmos à conclusão que estamos desobedientes, peçamos perdão a Deus e refaçamos o nosso caminho de conversão.